Deputada Renata Souza, Vossa Excelência possui 10 minutos regimentais. Bom, senhores e senhoras deputadas, funcionários aqui da Alerj, aqui presentes, pessoal que assiste a gente da TV Alerj, é importante a gente ocupar essa tribuna fazendo debates caros para o Estado do Rio de Janeiro. Debates, por exemplo, como o da SEDAI, que nós fizemos ontem, falando e demonstrando a nossa indignação sobre a política desumana que vem sendo colocado pelo Wilson Witzel na péssima gestão, na negligência, enfim, de tudo que há de acordo com uma água que seja minimamente consumível pela população do Rio de Janeiro. Mas também, senhor presidente, falar o quanto que isso faz parte de um projeto completo de inabilidade do governador Witzel à frente da gestão do Estado do Rio de Janeiro. Isso se demonstra, por exemplo, na política pública de segurança, de saúde, de saneamento básico, enfim, temas que são fundamentais para a população do Estado do Rio de Janeiro e que a gente vê o governador Witzel muito mais preocupado por uma campanha aí antecipada para que possa ocupar, inclusive, a cadeira de presidente da República. Ele se esquece que ele foi eleito para ser governador do Estado e, então, deixa o Estado no problema que nós estamos. A gente está numa crise completa, com as dívidas do Estado acima da média. A gente teve, encerrando 2019, cerca de 282% acima da receita do Estado. Isso significa que devemos mais que o dobro do que arrecadamos no Estado. E, ao invés disso, pensar nas finanças desse Estado, o governador pensa na sua lógica eleitoreira de fazer frente ao presidente da República. Então, é importante que a gente note essas estratégias que são infelizes para o Estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, esse é um Estado que está dentro do Brasil e um mínimo de cordialidade, de trabalho sério deveria ser feito com o governo federal. Mas, enfim, trazer que o governador não estabelece planos com metas específicas e claras, transparência nas políticas que ele desenvolve. Pelo contrário, seu grande discurso hoje tem sido a segurança pública. E aí a gente pergunta o que ele tem feito de concreto, além de mandar mirar e atirar na cabecinha. Eu gostaria de saber, a gente está amargando aí na noite passada a morte de mais uma criança diante da suposta bala perdida. A gente tem dito e repetido que não existe bala perdida. Essa bala, ela sempre encontra um corpo. E nesse ano, a gente já teve pelo menos 7 crianças atingidas por essas balas, ou seja, elas nunca são perdidas. E aí, o governador diz e quer celebrar, os seus números na segurança pública, dizendo que aqueles que se apresentou os menores índices de homicídios dolosos e de latrocínio desde 1991. É verdade, mas o governador tem que ser honesto com esses dados. Isso não significa resultado da sua administração. Pelo contrário, a redução do número de homicídios dolosos e de latrocínio é uma realidade no Brasil. Diversos estados têm reduzido. Então, o governador é desonesto quando ele diz que isso é resultado fruto da sua política pública de insegurança. Afinal de contas, nós tivemos no estado do Rio de Janeiro 1.810 mortes provocadas em ações policiais, ou seja, aumentou em cerca de 30% a letalidade policial no estado do Rio de Janeiro e, equivocadamente, quer dizer, não é equivocadamente, é desonestamente, o governador do estado atribui a redução do número de homicídios dolosos à sua atuação, porque a polícia está matando mais e tem gente
que está deixando de morrer. Isso é uma falácia. Isso é uma grande mentira para encobrir o aumento da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. E quem diz isso é o Ministério Público. O Ministério Público tem necessariamente a atuação de fiscalização, de controle externo da atividade policial. E demonstra isso em dados. E o Ministério Público já apresentou numa pesquisa prévia que não há, segundo a pesquisa feita pelo Ministério Público, nenhuma relação entre o aumento da letalidade policial no Estado e as tais reduções criminais que o governador tanto sustenta. Então, não é legítimo atribuir, faz mais parte de uma estratégia discursiva, narrativa, para mostrar uma eficácia que não tem fundamento na lógica do quanto que a gente tem aumentado aí a possibilidade de morrer e da polícia matar. Então, o governo também celebra o número de armas apreendidas. E, por incrível que pareça, na sua lógica discursiva e narrativa, o número, apesar de ter celebrado esse aumento de armas apreendidas, isso demonstra justamente o contrário ao discurso do governador. Se está apreendendo muitas armas, é porque está entrando muitas armas e não tem uma política de fato para que essas armas não cheguem às mãos indevidas. Então, senhor presidente, falar que não há uma política concreta de controle de armas e munições no estado do Rio de Janeiro. Então, é importante também falar que os dados do Fórum Brasileiro de Segurança, estamos vivenciando no Brasil, desde 2017, essas mudanças nas dinâmicas criminais que ainda estão sendo objeto de estudo por parte de especialistas, enfim, que tentam compreender esse fenômeno. Em 2018, por exemplo, apenas 4 estados brasileiros não reduziram as mortes violentas intencionais, que foi o Pará, o Amapá, o Tocantins e o Roraima. Ou seja, os demais estados, inclusive no Rio de Janeiro, vêm desde 2017 apresentando a tendência de queda nesse indicador de homicídio doloso. Portanto, senhor presidente, o governador tenta falsear desonestamente o que representa, na realidade, o aumento da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro. E aí, sem dúvida nenhuma, um dos dados que a gente precisa observar, apresentado pelo próprio Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, esse que é do governo do Rio de Janeiro, por exemplo, vamos observar uma redução significativa de mortes em Santa Cruz, por exemplo, que é uma área dominada pelas milícias. O que isso significa? Que, debaixo da impotência da política pública de segurança, esses espaços estão tendo ali uma certa negligência diante do que está demonstrado a redução do número de homicídios dolosos, mas, em compensação, o aumento da letalidade policial é flagrante. Então, os indicadores não foram reduzidos, quero repetir isso aqui, por causa de alguma política pública que possa ser atribuída ao governador Wilson Witzel. Pelo contrário, o governador tenta colher aquilo que ele não plantou. Ele não plantou uma lógica de inteligência, de prevenção, que possa garantir a dignidade humana durante esse primeiro ano da sua gestão. Pelo contrário, ele implantou uma lógica bélica que dá uma suposta autonomia às polícias para que possam matar mais. Exemplo disso, e aí fomos surpreendidos no Diário Oficial de ontem, colocado a notícia de que a Polícia Civil passará à conclusão de inquérito policial pela exclusão de ilicitude como pontuação de produtividade. Ou seja, o que isso quer dizer? A redução da letalidade não pontua, mas relatar um inquérito concluído pela morte em oposição à intervenção policial
vai pontuar como produtividade. Isso demonstra, é uma sinalização de que o governo estadual, no sentido de empurrar, que é isso que o governador do estado do Rio de Janeiro faz, empurra para o confronto armado, de novo, esses policiais, e, de novo, a sociedade se encontra aí diante de uma situação extremamente desumana, que é a possibilidade real de ter um parente assassinado numa ação policial ou de ser a própria pessoa assassinada. Isso é muito sério. Nós estamos diante de um governador sem rumo, e é isso que demonstra tanto a crise na SEDAI como a crise na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, que é incapaz de formular, planejar e de se organizar. A crise da água é esse aspecto. O governador não tem nenhum outro projeto que não seja uma fixação absurda com a presidência da República. Esse senhor entrou para a política apenas e tão somente para alimentar a sua vaidade e não para ser um gestor do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor presidente.